a tela de loading, né? O componente de loading. Então eu voltei aqui em cima para o formulário de login, né? No formulário de login, só recapitulando, a gente fez aqui o formulário login, que passa os dados aqui dentro. Os dados vão ser e-mail, que é o ngModel e o password. E vai fazer o submit para enviar os dados, né? Então quando ele entra aqui na parte da autenticação, ele tem uma variável aqui dentro, né? Então, estou dentro da classe Authenticate Service, pega a variável isLoading, né? Então, quando eu for fazer o login aqui, ele vai fazer o load true, ele faz a operação, depois que ele terminou a operação, aí ele faz load false. Então, eu posso pegar o estado desse load aqui nesse tempo que ele está sendo modificado quando eu chamo o login. Isso aqui vai ser feito automático, então basta apenas eu observar essa variável e acessar ela, né, que está dentro da classe Authenticate. Então aqui na nossa página a gente já está importando a classe Authenticate, fazendo a injeção aqui dentro. Então eu posso chamar esse cara aqui, Authenticate, e trabalhar diretamente dentro dele. Só que para fazer isso ele não pode ser private, porque se ele é private eu só tenho acesso a ele dentro dessa página. Eu não vou conseguir ter acesso a ele nesta página. Então eu vou ter que modificar e colocar ele como public, para eu poder acessar ele do lado de fora. Se ele é public, meio que eu teria que atualizar esse contexto do underline dele, porque ele já não é um contexto mais de privado, né? Por enquanto eu vou mantê-lo assim, mas a gente está trabalhando com ele em public agora. Aí eu posso vir aqui e colocar aqui Ionic Spinner. O Ionic Spinner, ele vai ser esses loadings aqui que a gente pode pegar e aplicar dentro dele. Então eu vou escolher um aqui qualquer, vou pegar o primeiro mesmo que a gente tem aqui. Então a gente tem um loading, um spinner simples, no qual a gente pode aplicá-lo, né? Vou copiar tudo e dentro da nossa aplicação aqui então, do nosso layout, quando eu clicar para fazer o loading, clicar neste botão aqui, o que ele vai fazer basicamente é fazer um ng container. Então, o ng container, né, vamos jogar dentro de um container, vamos fazer um ng if e fazer a this.authenticate.isLoading. Então, se o loading estiver true, né, então eu estou observando aqui este cara aqui. Então, dentro dele, eu sei que dentro do Authenticate Service tem o isLoad aqui que vai ser executado, né? Então, eu estou observando isso. Então, se ele for true, ele vai aparecer para mim o load. Vou tirar isso aqui e deixar só o item, né? Então, ele vai aparecer o spinner e vai ficar a execução do spinner. Se ele for false, por isso eu coloquei a exclamação aqui, ó, porque ele é false, né? Ou posso fazer aqui igual a false, também é a mesma coisa, ou posso simplesmente fazer isso aqui. Se ele não for verdadeiro, ele vai ser false, né? Então, dentro disso daqui, eu consigo daí jogar o botão aqui do load. Eu estou fazendo a interpolação entre dois iOItens aqui, mas eu poderia jogar tudo dentro do mesmo item aqui e trabalhar ele diretamente. Inclusive, acho que fica até um pouco mais interessante. Vamos ver como que fica dessa forma. E depois a gente altera ele. Então, vamos trocar aqui a tela de login. Vou fazer aqui diogo@hotmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano. Olha lá, ele está chamando load, só que foi muito rápido. Ele chamou loading, olha lá, e já retornou pra gente, né? Então eu posso, esse spinner aqui também, ele tá, posso colocar o slot dele, vou colocar o end, e aqui também tá slot end para eles ficarem iguais, né? E aparecer no mesmo local. Então atualizando novamente, ele vai ter aqui diogo@hotmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, clico no loading, e ele apareceu aqui no mesmo lugar, só que foi muito rápido, né? Então vamos fazer uma pequena modificação. Essa modificação vai ser que esse ng container, na verdade, eu vou jogar ele dentro da aplicação do botão aqui. Então ele vai ficar aqui igual estava antes, o botão, só que daí eu vou fazer ele aqui dentro. ng
if igual this.authenticate.isLoading. Então, se for verdadeiro, ele vai puxar aqui o ion spinner padrão, e se for falso, vou colocar uma exclamação, ele vai chamar o botão. Então observe que agora a troca que eu fiz foi a seguinte: está tudo dentro do iWhite, do mesmo iWhite. Eu tinha feito ele fora fazendo em 2 iWhitens, né? Agora ele está somente um. Daí dentro dele eu faço essa interpolação. Então vamos ver aqui se ele vai, como que vai ficar a execução. Provavelmente vai ficar um pouco melhor. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, login. Ó, ele puxou pra cá novamente, né? E aí é só a questão de arrumar o layout, ver o porquê que ele ficou do lado e fazer o layout ali, dar uma organizada no layout. Mas ele fez dentro do iWhite, né? Ah, porque ele não tem um slot, então ele precisa do slot end aqui para ele poder jogar para a direita também da mesma forma. Vamos atualizar novamente. Então ele apareceu agora exatamente aqui, né? Posso fazer isso também se eu quiser aqui dentro e também colocar esse Authenticate aqui dentro e fazer ele exibir o login, o texto, ou simplesmente o botão do spinner carregando dentro do botão, e aí o botão continua aparecendo e o spinner vai ficar dentro do botão sendo executado. Posso também fazer isso aqui. Posso deixar sem o container, daí ele vai ficar desta forma. Eu recomendo que se use o container até acostumar, aprender bem com isso. Mas eu posso fazer ele aqui, ó, desta forma. Só que isso daqui você vai ver que a legibilidade do nosso código não vai ficar tão boa como se eu estivesse utilizando o container, né? Mas eu também consigo fazer ele diretamente dessa forma. Vamos ver o resultado que a gente vai conseguir. E aí, ó, ele vai fazer a mesma. Ele fez uma pequena alteração aqui pra gente para fazer o login. Beleza? Então é outra forma de a gente fazer. Eu posso fazer ele direto no componente ou eu posso usar o container. E uma opção melhor ainda para você aplicar isso aqui, daí seria a aplicação dele aqui dentro do botão, onde eu poderia fazer ele desta forma aqui. Então eu faço um ng container, aplico o ng for, coloco aqui o y1 spinner, e aí essa mesma aplicação poderia ser para o texto. Então eu jogo o texto aqui dentro, e esse daqui é o negativo dele. Então ele está dentro agora do botão, ó. O botão começa aqui em cima e termina aqui embaixo, e dentro dele eu estou fazendo essa operação para exibir o texto ou exibir o spinner. Então o resultado ele vai ficar um pouquinho mais interessante. Então, ó, a gente tem agora o loading dentro do próprio botão aqui. Teria que ajustar o CSS tamanho, né, para ficar melhor esse layout, mas a gente já consegue ter um bom resultado do load dentro dele. Então ele está executando aqui e me trazendo uma resposta se ele conseguiu fazer o login ou não, né? Se eu colocar .br aqui, ele vai me trazer provavelmente outra informação aqui, que ele não conseguiu realizar o login. Então eu faria um if e um else aqui, ele já exibiu a mensagem aqui embaixo e não exibe a informação para a gente.